Lendas episódio 39, Filipe e o Eunuco. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva, sou seu irmão em Cristo e hoje falaremos sobre a história de Filipe e o Eunuco, que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 8, versículos 26 a 40, essa história é muito interessante e nos mostra como Deus age na vida das pessoas, que estão dispostas a ouvir e obedecer a sua voz. Veremos como essa história se desenrolou e quais são as suas aplicações para nós hoje. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso. Financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar, qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Filipe era um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos para servir a igreja em Jerusalém. Ele também era um evangelista, que pregava o evangelho por onde passava, fazendo muitos milagres e sinais em nome de Jesus. Ele tinha um dom especial para comunicar as boas novas de forma clara e convincente. Um dia, ele recebeu uma orientação do Espírito Santo para ir ao deserto, onde encontrou um eunuco etíope, que era um alto oficial da rainha da Etiópia, encarregado de administrar todo seu tesouro. Um eunuco era alguém que tinha sido castrado para servir em um palácio real, sem ter filhos ou herdeiros. O eunuco etíope era um homem poderoso e rico, mas também um homem solitário e excluído. O eunuco estava voltando de Jerusalém, onde havia ido adorar a Deus, e estava lendo o livro do profeta Isaías. Ele era um prosélito, ou seja, alguém que tinha se convertido ao judaísmo, mas não era aceito plenamente pelos judeus devido à sua condição física. Ele estava lendo uma passagem que falava sobre o servo sofredor de Deus, que seria humilhado, ferido e morto pelos pecados do povo. Essa passagem está em Isaías 53, 7 a 8 e diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca, por juízo. Opressor foi arrebatado, e quem dentre os seus contemporâneos considerou que ele foi cortado da terra dos viventes? Que ele foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Essa passagem é uma profecia messiânica, ou seja, uma predição sobre o Messias, o ungido de Deus, que viria para libertar o seu povo. Os judeus esperavam um Messias glorioso e triunfante, que restauraria o reino de Israel e derrotaria os seus inimigos, mas Isaías revelou que o Messias seria um servo sofredor, que padeceria pelos pecados do seu povo e seria rejeitado pelos homens. Essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Filipe se aproximou dele e perguntou se ele entendia o que estava lendo. O eunuco respondeu que não, pois precisava de alguém que lhe explicasse. Então, ele convidou Filipe para subir na sua carruagem e lhe fazer companhia. Ele demonstrou humildade e interesse em aprender mais sobre Deus. Ele reconheceu a sua ignorância e a sua necessidade de orientação. Ele não se carruagem e lhe fazer companhia. Ele demonstrou humildade e interesse em aprender mais sobre Deus. Filipe aproveitou a oportunidade para explicar ao eunuco o significado da passagem que ele estava lendo, que falava sobre o sofrimento e a morte de Jesus Cristo, o Messias prometido. Ele mostrou ao eunuco como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento e como ele era o Salvador do mundo, que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. Ele também falou sobre o batismo nas águas, os quais são um símbolo da nossa morte. Ressurreição com Cristo. O batismo é um ato de fé e obediência, que expressa o nosso arrependimento dos nossos pecados, a nossa identificação com Cristo e a nossa entrada na sua igreja.
O eunuco ficou impressionado com as palavras de Filipe e creu no Evangelho. Ele recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele experimentou o amor e a graça de Deus, que o aceitou como ele era. Ele encontrou o sentido e o propósito da sua vida, quando eles passaram por um lugar onde havia água. O eunuco pediu para ser batizado. Filipe concordou e desceu com ele à água, onde o batizou em nome de Jesus. Depois disso, o Espírito Santo arrebatou Filipe e o levou para outro lugar, onde continuou pregando. O eunuco seguiu o seu caminho, cheio de alegria e paz, louvando a Deus pelo que havia acontecido. Ele se tornou um testemunho vivo do poder de Deus na sua nação. Essa história nos ensina algumas lições importantes sobre a obra de Deus. Primeiro, vemos que Deus usa pessoas dispostas e obedientes para levar a sua mensagem aos que precisam ouvi-la. Filipe foi sensível à voz do Espírito Santo e não hesitou em seguir a sua direção. Ele não se importou com as dificuldades ou os perigos do caminho, mas confiou em Deus e foi usado por ele poderosamente. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para alcançar uma pessoa que estava sedenta da verdade. Segundo, vemos que Deus prepara os corações dos que estão buscando a verdade. O eunuco estava interessado em conhecer mais sobre Deus e estava aberto para receber a explicação de Filipe. Ele não se deixou levar pela sua posição ou pela sua riqueza, mas reconheceu a sua necessidade de salvação. Ele foi sincero e humilde em sua busca por Deus. Terceiro, vemos que Deus salva os que creem em Jesus e os incorpora à sua família. O eunuco confessou a sua fé em Jesus e foi batizado. Demonstrando a sua nova identidade como filho de Deus, ele também recebeu a alegria e a paz do Espírito Santo, que encheu o seu coração de gratidão. Ele se tornou parte do povo de Deus, sem distinção de raça, classe ou condição. Antes de nos despedirmos, gostaria de destacar alguns pontos adicionais que ampliam a riqueza da história de Filipe e o eunuco etíope, proporcionando uma reflexão mais profunda sobre as verdades espirituais presentes nesse encontro divinamente orquestrado. A importância do diálogo pessoal. O diálogo entre Filipe e o eunuco ressalta a eficácia do compartilhamento pessoal do Evangelho, ao invés de simplesmente pregar de maneira impessoal. Filipe envolveu-se diretamente na vida do eunuco, respondendo às suas perguntas e guiando-o no entendimento das Escrituras. Essa abordagem pessoal é um convite para todos nós nos envolvermos ativamente na vida daqueles ao nosso redor. O papel transformador da Palavra de Deus. A história destaca a poderosa transformação que ocorreu na vida do eunuco através da compreensão das Escrituras. A Palavra de Deus consegue penetrar profundamente em nossos corações, revelando-nos a verdade sobre Jesus e transformando nossas vidas de maneiras que nem poderíamos imaginar. A ação imediata em resposta à fé. Após compreender o Evangelho, o eunuco expressou seu desejo de ser batizado imediatamente. Essa prontidão para agir em resposta à fé destaca a importância da obediência imediata às instruções de Deus. O batismo simboliza não apenas a identificação com Cristo, mas também a prontidão para seguir seus ensinamentos. A providência divina na separação de Filipe e do eunuco. O fato de o Espírito Santo arrebatar Filipe após o batismo do eunuco destaca a soberana providência de Deus em guiar seus servos. Isso nos lembra que, muitas vezes, somos chamados a ser obedientes em momentos específicos, mesmo que não compreendamos completamente o quadro geral do plano de Deus. Ao nos despedirmos, que possamos levar essas visões para nossas próprias jornadas espirituais, que este encontro entre Filipe e o eunuco nos inspire a compartilhar o Evangelho de maneira pessoal, a mergulhar nas Escrituras em busca de transformação, a agir prontamente em obediência à fé e a confiar na soberana providência de Deus. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde
continuaremos explorando as riquezas da palavra divina,